Olá, bom dia! Essa semana, aqui no Falando de Coisas Boas, nós estamos falando sobre a presença de Deus em nossas vidas, a companhia dele, estar com ele. Isso me fez lembrar um episódio que aconteceu há alguns anos atrás com o meu filho mais velho, o Erivan. O Erivanzinho, na época, ele devia ter uns 4 anos de idade. E a gente estava aqui em Ribeirão, eu estava num shopping com ele, eu deixei, na verdade, ele na porta da loja com o pai e eu entrei em uma loja de departamento. Mulher, em shopping, dentro de loja, o que acontece? Perde a noção do tempo. E aí eu comecei a olhar uma arara, outra arara, mas eu tinha certeza que ele estava com o pai, então eu estava tranquila. Quando eu saí da loja, que eu perguntei pro pai, cadê o Irivanzinho? Ele disse, ele tá com você. Eu disse, não, ele não tá comigo. Ele disse, mas ele entrou na loja para te procurar. Eu disse, mas ele não tá comigo. E aí nós entramos, conversamos com o pessoal da loja, procuramos ele, enfim, passamos um bom tempo procurando ele dentro da loja e não encontramos. Uma hora que o pai saiu da loja, ele estava vindo já com segurança do shopping, e ele gritou, mamãe, papai, e aí a gente foi conversar com segurança, falou que era nosso filho, enfim, e deu tudo certo. O que eu lembro com essa história, além dela? Um fato também que aconteceu com o próprio Jesus. Na época que ele tinha os seus 12 anos, seus pais foram com ele para Jerusalém, para uma festa, e os pais eles estavam voltando, e depois de um dia, voltando de viagem, os pais perceberam que Jesus não estava com eles. Jesus tinha ficado. Irmãos, assim como no caso do meu filho, eu fico pensando assim, como é fácil perder o outro de vista. Uma criança, o Erivanzinho entrou por uma porta e saiu pela outra, e ele não tinha noção do tempo e do espaço. Os pais de Jesus, José e Maria, os pais terrenos, acreditavam que ele estava com os outros parentes e por isso descansou, assim como eu acreditei que o Erivanzinho estava com o pai e descansei. Mas é muito fácil se distrair e perder. E muitas vezes em nossas vidas a gente sai da presença de Deus de uma forma tão rápida, tão fácil, e a gente acha que está com a pessoa. Eu tinha absoluta certeza que o meu filho estava com o pai, assim como os pais de Jesus acreditaram que ele estava com os outros parentes. E muitas das vezes a gente acredita que está andando na presença de Deus e não está. Às vezes a gente se distrai com as coisas do dia a dia, com os tantos afazeres, com o trabalho, com a casa, com as coisas da igreja, e isso nos leva para longe da presença do Senhor Jesus. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque para se perder é fácil, mas para reencontrar é muito difícil. Os pais de Jesus, quando perceberam que o filho não estava, demorou 3 dias para encontrar Jesus naquela festa. Eu e o Erivan demoramos algumas boas horas procurando o Erivanzinho. Então, para sair da presença do Senhor Jesus é muito fácil. Basta algumas más companhias, algumas visitas, algumas páginas de internet não tão legal. Poucas coisas são necessárias para isso. Mas para você retomar essa intimidade com Deus, estar novamente na presença dele, aí é difícil. Essa história que eu te falei está lá em Lucas, no capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo 2 de Lucas. Se quiser dar uma olhada lá, leia, é interessante. Eu acredito que você também deve muitas vezes se perder ou sair da presença do Senhor, assim como eu também. Às vezes a gente se afoga em tantas coisas do dia a dia e quando a gente percebe, a gente tem tempo para tudo, menos para o Senhor Jesus. É mais fácil perdermos essa presença especial de Deus do que consegui-la de volta, uma vez que a tenhamos perdido. Mas eu quero dizer para você e te animar a recomeçar, a refazer. Mesmo com muito tempo de caminhada cristã ou com pouco tempo de caminhada, você pode estar sujeito a isso também. Você pode sair da presença dele em algum tempo. Recomece. É difícil, às vezes, a gente encaixar na nossa rotina o momento a sós com Deus, o estar na presença dele, só você e ele. E eu sei como é difícil, porque acontece comigo também, não é só com vocês. Mas a gente precisa. Às vezes a gente gasta tanto tempo com tantas outras coisas que não edifica e não para ter esse tempo. E cada vez mais a gente vai se afastando. Oséias 6, 3, a parte A, ele fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
A gente não deve se acomodar naquilo que a gente já conhece, naquilo que a gente já sabe, porque Deus sempre tem mais para nos ensinar. E a nossa vida, ela muda muito. A gente vai mudando de fase, né? Igual o jogo de videogame. Quando você acha que tá craque naquela fase, vence, aí vem uma outra fase, tudo novo, tudo diferente, você tem que recomeçar. A mesma coisa é a vida da gente. Então, quando a gente acha que já sabe tudo, vem novos desafios. E por isso nós devemos sempre continuar conhecendo esse Deus, porque Ele se revela a cada momento de uma forma única e especial para aquele momento. Você não é a pessoa que você era 10 anos atrás. Você mudou, a situação mudou, as circunstâncias mudou e esse Deus continua te ensinando e a gente sempre vai ter muito para aprender dele. O compromisso de abandonar comportamentos que ofendem a Deus já é um bom sinal de maturidade espiritual, porque quando a gente decide abandonar alguma coisa que incomoda o nosso Deus, isso mostra que a gente se importa com o que Ele pensa. Nossa, eu me afastei dele, eu comecei a fazer isso que não agrada o coração de Deus, mas eu quero voltar. Então, a partir de agora, eu vou deixar isso. Isso me lembra também a história do filho pródigo, eu acho que você também deve ter lembrado, né? Chegou uma hora que ele caiu em si e disse, não, peraí, eu tenho que voltar. Recomeçar é difícil, mas muitas vezes é necessário. E ainda bem que nós temos um Deus que é o próprio amor e está sempre, sempre disposto a te receber novamente. Ele está sempre nos buscando, Ele está sempre esperando, como aquele pai do filho pródigo, esperando o filho voltar. Volte. Não estou dizendo que você está tão longe que não possa ser alcançado, até porque não existe o tão longe que a mão de Deus não alcance. Volte, Ele ainda te espera.